Tudo bem, pessoal do YouTube? Bom dia! Vamos lá para mais uma aula aí. Se você gostar do meu trabalho, curte o canal, se inscreve, dá o joinha, ativa o sininho que vai me ajudar. Você sabe que a vida é assim, infelizmente né, a gente não é capitalista e nem burguês, mas precisa de reconhecimento do nosso trabalho, precisa de reconhecimento econômico. Beleza, pessoal? Olha só, o assunto da aula de hoje pode interessar aí para os seus estudos de ciências humanas, de história, de filosofia, sociologia, conhecimentos gerais e por que não até religião, né? O assunto de hoje é um assunto que nos últimos tempos vem sendo mais estudado. Assim, os historiadores, a história oficial, a história didática, ela não costuma priorizar tanto esse assunto. Embora nos últimos tempos aí, os últimos acontecimentos, as últimas situações, venha se dando aí uma ênfase maior, a esse assunto que eu vou tratar com vocês, que é o ocultismo no Terceiro Reich, a religião nazista. O nazismo é estudado sobre vários aspectos. Tem vários aspectos que se estuda o nazismo. Sobre o ponto de vista histórico e filosófico, obviamente, sociológico, por que não? Né? Religioso, nem tanto. Político, como sistema político, sim. O fato é o seguinte: o Hitler queria uma nova religião também. Olha que interessante. Dentro da sua megalomaníaca empreitada do mal, né? As origens do mal aí, ó, o ovo da serpente, tinha um lado que é pouco estudado. Ainda hoje em dia, que nem eu falei para vocês, hoje em dia está sendo mais explorado, mas historicamente não foi muito explorado, que é o aspecto religioso, místico, ocultista do Terceiro Reich. Então é só para aí rememorar o nazismo. O nazismo surge como inspiração fascista, né? Você tinha o surgimento do fascismo, você tinha o pós Primeira Guerra Mundial, você tinha a Alemanha numa recessão, né? Inflação galopante, humilhada pela Primeira Guerra, o Tratado de Versalhes, a perca de algumas regiões territoriais, principalmente as produtoras de carvão, Alsácia e Lorena. Você tinha a rendição humilhante na Primeira Guerra, onde a aristocracia prussiana não quis fazer a rendição e por isso criou a República de Weimar, que foi lá representar no Tratado de Versalhes, onde a Alemanha foi proibida de ter exércitos, condenada a pagar somas vultuosas pelo prejuízo da guerra. Você tinha a estima do povo lá embaixo, o orgulho germânico, principalmente militar, mas não só militar, a autoestima alemã estava em baixa. Você tem todo um contexto, um contexto complicado no mundo entre guerras e principalmente na Alemanha. Você tinha a tal da ameaça vermelha, ameaça comunista. O Hitler se destaca na Primeira Guerra ganhando a Cruz de Ferro. O Hitler é preso, escreve o Mein Kampf. Você tem o Putin da cervejaria, 8 de novembro de 1923. Você tem a prisão do Hitler. Ali começa, se você tem a ascensão do fascismo em 28 de outubro de 1922, que vai inspirar os nazistas. Ou seja, você tinha todo o contexto. História você não pode descontextualizar. Toda ela é contextualizada. Toda ela é contextualizada. Dentro das doutrinas nazistas, nós sabemos, havia o espaço vital, né? Que foi uma ideia muito desenvolvida pelo Hitler, a questão geopolítica, reanexar os Sudetos, reanexar Alsácia-Lorena. Qual outra região que tinha? Tinha mais uma região, Alsácia-Lorena, os Sudetos e Renânia. Ele reanexou a Renânia também, que ficava ali nas fronteiras germânicas, né? O que acontece? Então você tem o espaço vital, a ideia da raça superior, que é a ideia central do nazismo, é raça e espaço vital, ou seja, nós somos uma raça superior que precisa de um espaço vital. Isso vai explicar a Segunda Guerra.
Mas dentro da gestação do nazismo, veja bem, isso é o contexto, né? 1920, derrota na Primeira Guerra, Tratado de Versalhes, ameaça comunista, que houve a Revolução Russa em 1917, prisão do Hitler, o Mein Kampf, o Putin da cervejaria que os nazistas tentaram tomar à força o poder a partir de uma região lá da Alemanha, a região de Munique, se não me engano, ou da Baviera. Eles arquitetaram um golpe de Estado a partir dessas regiões, orquestrado dentro de uma cervejaria. 16 nazistas morreram, ou seja, o nazismo já existia como uma unidade paramilitar. Mas o que a gente quer tratar aqui? O lado oculto do nazismo. Por quê? Documentos, estudos que foi feito após aí o abril, outubro, o maio de 1945, com a rendição incondicional da Alemanha e o fim da Alemanha nazista, o fim dos nazistas, onde eles se viram numa situação complicadíssima. Eles tiveram que optar entre a fuga, a rendição e o suicídio. A maioria fugiu. Alguns se suicidaram e outros se renderam. Tribunais de Nuremberg, né, a divisão do mundo entre dois blocos antagonistas, opostos, duas ideologias opostas, capitalismo e socialismo. A Alemanha ficou dividida, o Muro de Berlim, tá? Tudo isso aí é fato histórico. Mas havia dentro dos ideários perversos do Hitler e dos nazistas, só para lembrar, o Hitler não fez nada sozinho. Nada sozinho. O contexto, o pessoal pergunta, mas e aí, professor, o homem é o carrasco da humanidade, a encarnação do mal? Sobre certos aspectos, sim, mas ele só fez isso porque havia um contexto. Veja bem, o contexto é fundamental na história. O espaço e o tempo são duas métricas indispensáveis para o estudo de história. Por quê? Você pode ser o que for possível você ser naquele momento histórico, mas vai depender do espaço e do tempo onde você está. Então o Hitler, sim, é dentro da loucura megalomaníaca, exterminou um monte de gente. Ele era um homem do mal, óbvio, mas em história nós não pegamos essa métrica bem e mal, esse maniqueísmo. Bem para quem? Ele foi mal para quem? Foi bem para quem? Bem e mal pode ser ideias relativas, né? Não que eu acho que não exista bem e mal, existe, mas dentro da história você precisa ter cuidado para não cair em ambiguidades, em projeções, em tendencionismos, em anacronismos. O que vai ocorrer então? Havia um ideário ocultista dentro do nazismo. Os principais nazistas, o Hitler não fez nada sozinho. Além do espaço e do tempo, ele tinha o vice-Führer Rudolf Höss, ele tinha o ministro da propaganda Joseph Goebbels, ele tinha o filósofo das doutrinas nazista Alfred Rosenberg, você tinha um ocultista que foi o criador dos campos de concentração e chefe da Gestapo, né, o arquiteto de todo o Holocausto, que foi Heinrich Himmler, né, que durante aí a sua execução teria dito: eu sou Heinrich Himmler, quando ele foi preso lá fugindo pelo norte da Alemanha. Havia todo um círculo ocultista dentro do Terceiro Reich, dentro dos nazistas. Tem documentos que provam que os nazistas foram no Himalaia, Tibete, procurar as origens do homem ariano. Para eles, os homens arianos que formaram a Alemanha e a Europa vieram de uma migração da Ásia Central, da Índia. Lá viviam os homens arianos imortais, altos, loiros e belos, que perderam aí a sua imortalidade por procriar com meros mortais. A ideia de miscigenação, né? Entre os nazistas havia toda uma seleção natural do homem ariano. Quem eram os homens arianos? Existia uma classificação para os homens arianos. O que vai ocorrer então? Esse círculo ligado ao ocultismo, eles queriam uma nova religião também, um novo homem. O Terceiro Reich, o nazismo, ele não deixa de ser uma nova ordem mundial. Então, inspirado aí na Atlântida, no paraíso perdido, onde habitavam os arianos,
os nazistas queriam também destruir o cristianismo e as religiões e construir uma nova religião baseada no super-homem ariano, que era oriundo lá da Ásia Central, do Tibete, do Himalaia. Lá eles encontraram os ancestrais aí de sangue dos homens arianos, homens que teriam que uma vez recriada essa raça, eles dominariam a Terra. Esse era o mito ocultista do nazismo, né? Tanto que os rituais nazistas, o fogo, as tochas de fogo, né, que também não foi uma criação do nazismo, a própria suástica é inspirado aí nesse novo ideário. A suástica tem origem indiana também, né? Lá de Shiva, Roda, né, e tal, que as destruições e transformações tem todo um símbolo místico disso. Você tem os cultos pagãos, os nazistas faziam muitos cultos pagãos, que eram cultos europeus, datado de milhares de anos, né, numa jornada apavorante de misticismos e assassinos, como diz lá num documentário. No mundo de misticismo, loucuras e assassinos. Então, os nazistas tinham rituais pagãos, tinham rituais ocultistas. A guerra, há quem diga que a guerra, o Goebbels usava muito o misticismo no planejamento da guerra, né? A influência dos astros, a astrologia, a devoção à astrologia do Rudolf Hess, tem todas essas questões aí. Quer dizer, o nazismo não era só uma ideologia pervertida, racista, do homem superior do espaço vital. Eles queriam também uma nova religião para a Alemanha que não tivesse nada judaico-cristão. Olha, o cristianismo ele surgiu do judaísmo. Os nazistas não gostavam dos cristãos também. Mas como eles eram a maioria, né, ele também não podia matar todos, porque haviam arianos, homens arianos que eram cristãos. O que ocorre então? É importante pegar essa vinculação do ocultismo dentro do nazismo. A história não trabalha muito com essa métrica, ela trabalha mais com a geopolítica, com a própria política, com os aspectos sociológicos, com as métricas espaço e tempo, ou seja, todos os fatos mensuráveis. Mas no nazismo havia algo de caráter místico e religioso, que era a devoção aos astros, a ideia do homem ariano que veio lá do Himalaia, que dominaria a Terra, que era imortal, invencível, alto, loiro e belo, e que dominaria o mundo, e que perdeu a sua imortalidade por procriar com meros mortais, com outras raças. Olha a fundamentação do racismo que havia no nazismo, né? O homem ariano ele era ele perdeu a imortalidade por procriar com outras raças, por se miscigenar. O que vai ocorrer então? Havia todos os rituais pagãos, a suástica, um estudo sobre a suástica, né? A suástica é encontrada em diversas culturas, em diversos tempos diferentes, entre nações, entre povos e civilizações que não se conheceram. E ela tem uma mística, né, também lá da Índia, inspirada em Shiva, as destruições e transformações. O nazismo queria destruir para construir um novo homem, né, os rituais pagãos no mundo de misticismo, loucuras e assassinos. Eles começaram a matar pessoas dentro dessa loucura, para encontrar e formar o tal homem ariano, o homem invencível, né, que dominaria a Terra. Os rituais pagãos adormecidos na Europa há muito tempo, os rituais com tochas, a devoção à astrologia. Nós não podemos esquecer do Mengele. Joseph Mengele fez muitas experiências com corpos, com cobaias vivas. Os nazistas médicos, a maior profissão que havia dentro do nazismo era de médicos, médicos e engenheiros, professores. Todos eles formavam parte dessa loucura megalomaníaca, que foi a loucura do Hitler, de recriar um novo homem ariano. E tudo isso pautado em cima de uma nova religião também, né? A devoção ao ocultismo, aos astros, aquelas religiões indianas, o culto pagão do fogo, e tal. Tem uma mística dentro dos ideários nazistas. Claro,
foi um regime totalitário, baseado numa ideologia racista, uh, do espaço vital, ou seja, você precisava de um certo imperialismo para reanexar as regiões próximas, todo esse contexto histórico. Capitalista, você pode colocar, o nazismo se uniu a grandes empresas financiaram o nazismo, mas havia um lado ocultista, que é da religião, que é para mexer com a psicologia, que é para ligar o ser do homem ariano a uma alma superior, a elementos de crença, por exemplo. Ele deixa de ser ideologia, deixa de ser sistema político pervertido, ele passou a ser uma crença, e essa crença seria no ocultismo. Você tem o Drexler, que era ocultista, você tem o... tinha um outro também que inspirou muito o Hitler. Um era Anton Drexler, né, que era que era um ocultista famoso, né, que era um ocultista famoso ali que inspirou o Hitler.